Olá, no vídeo de hoje, com Ronaldo Araújo, monitoramento nas mídias sociais. Olá, Ronaldo, tudo bom? Gostaria de se apresentar para a turma, por favor? Claro, um prazer. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui, poder conversar com a sua turma. Sou Ronaldo Ferreira de Araújo, sou graduado em Ciência da Informação do Instituto de Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas. Fiz o mestrado e o doutorado em Ciência da Informação pela UFMG e sou professor do curso de Biblioteconomia aqui da Universidade Federal de Alagoas e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui também da Universidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente aproveite essa conversa sobre monitoramento de mídias sociais, que é um assunto que eu tenho grande interesse de perto, né? Desde a graduação já tive algum contato com o tema e hoje aproximo ele de uma área de pesquisa em algo que é mais tradicional na ciência da informação, que é a comunicação científica, mas trazendo os mesmos moldes e técnicas que a gente costumava usar quando eu ainda tinha algumas poucas pesquisas no mercado. Bom, vamos começar por aí. O que você faz, então? Quais são as linhas de pesquisa? Para onde que vão? Aquelas que estejam um pouco mais relacionadas com monitoramento. Então, perfeito. Atualmente, eu pesquiso altimetria. Altimetria é um campo, um campo dos estudos médicos da informação, né, científica, na área da comunicação científica, e ela tem uma relação direta com o monitoramento de mídias sociais, porque diferente das métricas tradicionais, né, bibliométricas, geralmente de citação, quando a própria academia utiliza trabalhos ulteriores, a altimetria ela está interessada, ela pode também medir percepção pública da ciência, o interesse público pela ciência, porque cientistas e pesquisadores podem também, claro, usar as redes sociais, mas a sociedade tem acesso a essas ferramentas. Então, a gente pode também medir o quanto que um assunto, uma área de conhecimento, uma disciplina, um autor, ou um conjunto de trabalhos e artigos, eles circulam nas redes sociais. E para a gente saber disso, você precisa monitorar. Você precisa entender aonde essas pesquisas estão indo, quem é que compartilha essas pesquisas, quais contextos compartilham essas pesquisas. Então, eu tenho me dedicado, basicamente, nos últimos anos, aos estudos da altimetria, interessado, basicamente, né, com muito interesse em tentar compreender o que eu venho chamando de redes de comunidade de atenção, que é tentar caracterizar mais esses grupos, compreender mais quem são esses grupos de interesse de assuntos e temas científicos quando eles circulam ou são disseminados nas redes sociais. Você está se referindo a grupos que conversam sobre os mesmos assuntos nas redes sociais? Ou que estão interessados nos mesmos assuntos? Isso, porque também, né, quando você diz as áreas, eu também trabalho, eu sou pesquisador do Instituto Nacional de Democracia Digital e a gente trabalha muito com comunicação política nos ambientes digitais. Então, seja em aspectos de campanhas eleitorais, né, campanhas online, ou a próprio período mesmo da gestão do agente político, a gente costuma também monitorar as mídias sociais para entender como que é essa relação com a sociedade do agente político ou de quem está pleiteando um cargo durante a campanha, quando ele usa os canais de redes sociais para esse pleito ou para a sua gestão. E como que o cidadão está nesse ambiente para algum tipo de controle social, de cobrança, ou mesmo de apoio ao seu candidato ou de apoio ao seu agente político. Então, são duas áreas que eu tenho trabalhado, comunicação política e comunicação científica, mas ambas com a mídia social no meio, porque para a comunicação científica tem um interesse na altimetria e para a comunicação política esse monitoramento e essa análise. E aí a importância dos grupos, né? Identificar grupos, né? No caso do contexto político, identificar grupos de apoio, né? Grupos de oposição, né? Ou outros que estão ali, dá para também, nesse tipo de análise, dá para ver quem está ali neutro, né? Se localizando. E no contexto científico também, qual é o nível utilitarista que a informação científica tem quando grupos na sociedade compartilham conhecimento científico, compartilham artigos. Né? A gente pode ver
tanto compartilhamento simples, a pessoa compartilha o artigo com o título e o link, mas há também pessoas que expressam juízo de valor quando compartilham o artigo. Eles podem comentar algo sobre os resultados, eles podem criticar alguma teoria, alguma metodologia, né? E podem, né, a gente tem observado recentemente, e aí unindo esses dois campos, comunicação científica e comunicação política, a gente tem visto recentemente nos estudos de altimetria, analisando esses grupos de interesse, que há muitos grupos politicamente motivados compartilhando artigos científicos nas redes sociais. E para chegar nesse tipo de conclusão, né, de aferição, só com um monitoramento bem acurado e uma boa análise dessas opiniões, para você identificar esses grupos. Qual é o nível de usuários, por exemplo, que você, em alguma das pesquisas que você já fez, quantos usuários aproximadamente, ou quantos comentários de usuários aproximadamente você conseguiu monitorar que dê para fazer com um computador normal também, que não seja um supercomputador, claro? Bom, vou talvez falar do último estudo que a gente fez, um artigo que foi publicado na revista AtoZ, da nossa área de Ciência da Informação, que nós analisamos, nesse contexto da pandemia, a gente analisou o movimento pró-hidroxicloroquina no Twitter, aqui no Brasil. Para isso, é algo bem importante, depois a gente deve falar mais detalhado de alguns passos e fases de monitoramento e de análise, mas é muito importante a definição dos termos e das palavras que você identifique para monitorar. E nós monitoramos a hashtag hidroxicloroquina já, que foi muito utilizada a partir de maio, né, quando um líder político aí ficou anunciando o remédio, né, como um possível tratamento precoce. Esse hashtag formava parte de uma campanha, né? Exato. Então, nós monitoramos a hashtag para levantar todos os usuários que compartilhavam aquela hashtag. Então, assim, foi uma campanha de monitoramento em torno de uma hashtag para analisar como que ela se dava, qual era o seu panorama, quantos usuários ela mobilizaria e qual é o contexto da mobilização. Então, para esse monitoramento, a gente identificou pouco mais de 2.000 usuários em 11 dias de maio, na verdade, do dia 11 ao dia 30 de maio, e nós identificamos pouco mais de 2.050 usuários no Twitter que utilizaram essa hashtag no período que nós analisamos. Então, esse era o quantitativo de uma pesquisa mais recente. Hoje, por exemplo, a gente tem analisado a circulação de pesquisas sobre a Covid-19 no contexto da pandemia, e o número, mesmo aqui no Brasil, supera esse. Mas esse, eu, pelo menos, tenho dados fechados. Então, dá para a gente conversar um pouco sobre grupos desse tipo de pesquisa. Podemos dizer que dos inconvenientes ou uma das limitações que tem esse análise de redes é precisamente o período de tempo, que a gente tem que escolher de tal data a tal hora até qual data outra hora diferente. Pode ser você entende que isso é uma limitação? Ótima pergunta, Henrique. E além de ser uma limitação, é algo que todo mundo que trabalha com monitoramento de mídias sociais ou que tem interesse de fazê-lo, por exemplo, no trabalho de conclusão de curso ou no mestrado, é que dificilmente você consegue ferramentas que buscam o passado. Então, além da questão do tempo ser um limitador e precisa sempre ser encarada, e a pesquisa sempre precisa mostrar que ela fez um retrato de um tempo, você tirou uma foto de um período de uma semana, de um mês, daquele ano, daquela semana. Então, além, que inclusive o cenário pode mudar muito, se a pesquisa for feita na semana seguinte, ou talvez um dia a mais de coleta pode mudar a configuração da pesquisa toda. Ainda tem essa questão que o ideal é que a pessoa, quando ela começa a ter um interesse temático, ela consegue indicar um interesse temático, é que ela fique muito alerta e atenta a possíveis alavancas, possíveis acontecimentos que podem mobilizar a rede. E ela comece a monitorar desde então. Porque se ela tiver interesse em um tema, mas o que mais mobilizou o tema foi algo que aconteceu na semana passada, no mês passado, no ano passado, né? Então, ela vai ter muita dificuldade, mesmo com ferramentas pagas, ela vai ter muita dificuldade de fazer pesquisas
de mensagens que já foram postadas, que também são apagadas. Então, as redes sociais é um ambiente também um pouco com que a gente tem umas certas dificuldades em acurácia de dados e cobertura e abrangência de dados. Mas, tentando responder objetivamente, que é algo que vocês já perceberam que eu tenho dificuldade, sim, o tempo é definitivamente um elemento limitador e precisa ser pensado com muita estratégia. A pessoa precisa ser muito dinâmica e pensar o tempo como estratégia. O que pode mobilizar dentro do assunto que eu pesquiso e monitoro para eu estar atento naquele período? Porque após aquele período eu posso ter uma baixa muito grande e ter pouca incidência e conseguir baixa representação daquilo que eu quero mostrar, monitorar ou analisar como se representa. Algumas pessoas que eu sigo no meu canal de Twitter, que são de outros países, têm uma estratégia bem complexa, desde meu ponto de vista, e é que eles monitoram alguns grupos de Telegram, onde se começam a organizar alguns hashtags, para depois eles começam a monitorar o hashtag antes dessa data que eles marcaram como data de início para movimentar. Porque, bom, embora às vezes a gente veja no Twitter que tem um hashtag que está bombando muito, acontece com bastante frequência que são grupos organizados. São grupos organizados em outros contextos diferentes que falam, a partir de tal dia, nesse horário concreto, vamos postar esse hashtag. Esse é o jeito para que o hashtag suba. Todo mundo postando no mesmo horário. Então, um bom grupo organizado, nem precisa ser de tantas pessoas, mas se ser insistente, consigue levantar um hashtag e é uma das dificuldades que tem no análise de redes. Precisamente saber quando que isso vai acontecer e como que vai acontecer. A solução é um pouco complexa, porque tem que estar dentro dos grupos ou bem próximo deles, mas talvez no futuro poderia ser uma linha de trabalho. Quando a gente está falando de hashtags, estamos falando de hashtags onde? Em qual rede social? Ótimo também. Bom, hoje, eu acho que a melhor fonte que nós temos para acompanhar a mobilização em torno de hashtags é o Twitter. Tanto o alcance que se tem, mas também, principalmente, porque é uma das redes que ainda possibilita maior monitoramento e acompanhamento, seja para fins de mercado ou acadêmicos. Porque outras redes, dependendo do... você tem uma limitação para monitorar esse tipo. O Facebook não é uma boa rede para você monitorar hashtags. Na verdade, hashtag... eu quase que diria que não pegou muito para o Facebook. Embora foi anunciado como uma funcionalidade já há uns bons anos atrás, mas não foi uma funcionalidade que teve uma grande adesão dos usuários e que quando você usa o campo de busca, por exemplo, não precisa nem usar uma ferramenta de monitoramento, você já vê que vem muita sujeira e o resultado de busca é menor. E também é uma rede que costuma fechar cada vez mais o seu servidor, atualiza quase que toda semana a sua política de privacidade, e sempre vai dar uma boa desculpa para restringir o acesso, dizendo que é para o nosso bem, mas, na verdade, como uma empresa comercial, a gente tem que também lembrar que há um interesse ali de mercado econômico e ela não vai, quando ela puder lucrar com acesso às suas bases, ela o fará. Hoje, então, eu considero que o Twitter é uma das melhores redes, tanto para mobilizar em torno de hashtags, então também para monitorar essas hashtags. E quanto a essa prática desses teus colegas, como a gente, o ativismo online, ele prevê, por exemplo, 3 categorias, e entre elas conscientização e apoio, que é onde, inclusive, você começa a sensibilizar as pessoas sobre determinados temas, ou de apelo social, e tem também mobilização e engajamento, que seria o segundo. Então, a hashtag, ela entra um pouco, tanto no primeiro, eu posso agendar um tuitaço dia tal, na hora tal, usando as hashtags tais, Então, o bom de quem acompanha os grupos antes de acontecer as hashtags é que ele também tem ideia do que os grupos estão propondo para levantar as suas bandeiras. Porque no contexto de comunicação política e de participação nas redes sociais, as hashtags são vistas como bandeiras. As pessoas estão levantando bandeiras e elas estão defendendo ali posicionamentos a partir daquela... A hashtag em si, ela tem muito significado, inclusive para a gente da ciência da informação, quem trabalha com organização da informação,
né? Quem já teve alguma discussão sobre taxonomias, né? E aí, no caso, voltado para a rede social, foxonomia, então ela tem né? Ela tem significado em si. Quando a gente vê uma hashtag, ela já traz o significado, ela meio que traz ao que veio, né? O grupo que começa a levantar, ou quem propõe e que recebe adesão, ele já tem um objetivo e um propósito com aquela hashtag. Estava pensando agora, uma das tuas pesquisas, que são mais orientadas à comunicação política ou comunicação científica, se a gente pensar, por exemplo, num produto, se pensamos em um novo lançamento de um novo copo de água, um copo de água diferenciado, maravilhoso, água com um gosto aí muito bom. Na hora de fazer um monitoramento de redes, é complexo tirar aqueles trolls, aqueles bots que às vezes estão ensujando, que às vezes tentam misturar, ou às vezes até os próprios comentários não têm nada a ver com o produto ou com esse hashtag novo que se está levantando. É difícil de tirar esses elementos, de limpar um pouco essa amostra. Eu acho que, assim, para o início de qualquer campanha, ou principalmente se ela for voltada para o lançamento de um novo produto no mercado, é fundamental entender, né, as diferentes características do público-alvo. Isso, né, faz parte, inclusive, da etapa. O monitoramento, ele pode contribuir com isso, e eu gosto tanto dessa dinâmica, porque até o comportamento dos trolls pode ajudar nesse sentido. Do que se defender, né? Trolls podem gerar crise na imagem de uma marca, de um produto ou de uma empresa, se ele for levado a sério demais. Quanto mais levado a sério ele é, mais ele produz dano, porque mais ele está conseguindo atingir o seu objetivo. Então, marcas que conseguem utilizar bem esse ódio, né, ou essa trollagem, e brincar com a trollagem de si, né, eu não sei se eu não acredito, inclusive, que a gente pode enquadrar que surgiu em torno de trollagem, mas, por exemplo, até a pronúncia que algumas pessoas fazem de marca, de não dizer a marca como ela se pronuncia corretamente, tem marcas que utilizou isso para a própria campanha de marketing dela, né? Então, a nossa principal rede aí de fast food, a McDonald's, fez isso com o Mac, né? De escrever Mac como as pessoas falam Mac, né? Quem fala McDonald's? Então, usar esse comportamento, mas você faz isso quando você analisa durante um bom tempo o comportamento do usuário sobre a sua marca, e você consegue perceber que ali tem coisa que você pode utilizar para a sua própria marca e seu próprio produto. Então, eu acho que isso pode ser feito também a partir do monitoramento, né? Quando você considera esses públicos e os trolls vão estar ali no meio, dá para utilizar isso também como estratégia. Eu acho que o dinamismo da rede social, o ideal de olhar para esse ambiente respeitando com o dinamismo que ele representa e não enfaixá-lo na campanha de monitoramento, tentar entender ele nos fenômenos sociais que estão acontecendo ali, nas diferentes características dos usuários que estão ali, pode ajudar bastante para você tomar melhores decisões quanto, por exemplo, a produtos. Eu lembro um exemplo que eu posso dar, não necessariamente também de troll, mas a Nivea, quando lançou um desodorante que anti-mancha, foi feito totalmente a partir de monitoramento de mídias sociais. Ela monitorava menções, a questão relacionada a antitranspirantes, e as pessoas mais reclamavam era como determinados desodorantes mancham a roupa. E aí, a partir de um monitoramento, eles lançaram um produto novo que fosse um desodorante que não manchasse a roupa. Então, algumas pessoas podiam estar ali também trollando e reclamando de determinadas marcas que manchavam a roupa, e ela foi identificando aquele comportamento e percebendo que ali tinha uma oportunidade, um negócio para criar um produto e resolver, né? Mas, de novo, isso é possível de um bom tempo de monitoramento e de compreensão dos diferentes públicos que a sua marca atende. Essas pesquisas de mercado que antigamente se faziam pelo telefone ou talvez na rua com um papelzinho, agora a gente consegue fazer online com uma vantagem também, que você não está perguntando diretamente à pessoa que pode te enganar. Voluntariamente, geralmente, voluntariamente a pessoa que fala eu gosto de, não gosto de, é uma boa para fazer.
Bom, chegados a esse ponto, se eu quisesse amanhã fazer monitoramento de minhas redes sociais, por exemplo, para minha marca pessoal. Minha marca se chama Henrique Muriel. Essa é a minha marca. Eu trabalho essa marca, tento trabalhar essa marca, criando alguns produtos limitados, tudo limitado, tá? Como é que algum das pessoas que está assistindo esse vídeo poderia começar? Por onde que poderia começar? Bom, a gente tem, se a gente for falar especificamente de monitoramento, a gente pode pensar em dois tipos de monitoramento. A gente tem um monitoramento que a gente chama de monitoramento dinâmico, né? Ele é aquele que é utilizado no dia a dia, né? Ele é bastante importante para avaliar oportunidade, ações ativas ou reativas nas redes, né? Ele é muito utilizado para lançamento de produto, campanhas, né, com foco no atendimento, porque possibilita acompanhar, né, aquele acompanhamento instantâneo, né, das interações, dos resultados e ações com a marca. É um tipo de monitoramento interessante também para quem está começando. E tem um monitoramento que a gente considera que é um monitoramento estático, porque ele serve para estudos comportamentais. Você vai ficar durante um período monitorando para identificar oportunidades de comunicação, para mapear influenciadores, né, quando a gente estava conversando, inclusive, sobre as diferentes características dos usuários, né, identificar os trolls também, eles são importantes nesse tipo de contexto. Então, acho que é bom pensar nesses dois tipos de monitoramento, porque aí tem algumas etapas que você pode pensar, né? Uma vez definindo que tipo de monitoramento é mais interessante ou é mais adequado ao contexto, né, da marca que está iniciando ou um novo produto que vai ser lançado, primeiro é preciso pensar numa estratégia, né? Eu acho que é o primeiro ponto, assim, claro, qual que é essa estratégia do monitoramento? A gente tem uma premissa, uma máxima, quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, que você estando ou não online, as pessoas vão estar falando da sua marca. A empresa decidindo ou não ter uma página no Facebook, um perfil no Twitter, né, quem consome o seu produto, invariavelmente, em algum momento, vai estar lá falando bem ou mal da marca. Como você até mencionou, que o interessante é que quando você perguntava a opinião de alguém sobre algum produto, a própria pergunta já condiciona, de certa forma, a resposta. E quando você monitora a pessoa simplesmente sendo ela nas redes sociais, quando ela fala bem ou mal, ela está falando a partir da relação dela com a marca. Então, é uma opinião bastante genuína, bastante importante, e que está ali disponível no tweet público, numa postagem pública. Então, além de a gente mudar os moldes, hoje é, inclusive, mais barato fazer esse tipo de pesquisa e de monitoramento. Mas, assim, definir a estratégia de monitoramento é bastante necessário, inclusive para entender tanto o cliente, as necessidades, né? É bom fazer aquelas perguntas clássicas que a gente costuma fazer em todo o projeto de marketing mesmo, né? Quem é meu público-alvo, né? Quem é o meu cliente, do que ele precisa, né? E o que esse meu cliente, ou esse meu público-alvo, é interessante também saber como é que ele se comporta nas redes sociais. Ter um pouco essa proximidade com esse público-alvo e saber mais ou menos como ele comporta é interessante, porque isso pode ser utilizado para potencializar as interações com a sua marca, né? O quanto que eles se identificam com a sua marca. Uma coisa que a gente faz pouco, principalmente na academia, aí que a gente faz mesmo, que também é interessante, é tentar identificar os concorrentes, quem seriam os possíveis concorrentes. Então, se a gente puder colocar isso no contexto acadêmico, né, as revistas estão cada vez mais criando perfis nas redes sociais. Uhum. E eu acho que como talvez tenha sido uma adesão pouco planejada ou pouco profissionalizada, né, ninguém costuma fazer um plano de monitoramento ou de ação, saber o que as outras revistas estão fazendo seria algo interessante, né? Saber como é que ela anda, que tipo de estratégia de comunicação elas utilizam, e inclusive, assim, o engraçado é que isso, né, a gente não usa essa expressão nos ambientes das redes sociais, né, pescar no aquário, mas saber quem interage com conteúdos de outras revistas é muito interessante. Fazer uma lista dos usuários de redes sociais
que interagem com revistas que publicam conteúdos que a minha revista publica, é algo extremamente importante. Assim, se eu pensar em alguma campanha, precisar de um grupo para mobilizar, e eu já tenho uma lista de quem costuma interagir com conteúdos, temas e assuntos da área da ciência da informação, por exemplo, só que é algo que, né? Então, assim, isso tudo estaria também nessa definição de estratégia, né? Pensar no público-alvo, pensar no que ele precisa, entender um pouco sobre ele, conhecer um pouco os concorrentes, né? Essa seria, no meu caso, o que eu acredito ser a primeira etapa, assim, do monitoramento. Né? É pensar mesmo qual que é a estratégia e também, né, o objetivo, essa questão, como você mencionou, vai ser um novo produto, é uma marca que está lançando um novo produto, vai ser uma nova marca. Uma outra coisa, né, se a gente está falando mais do empreendedor individual também, não sei qual é o contexto, porque é sempre muito bom pensar em equipe. É muito difícil, quando você fala em monitoramento social, de mídias sociais, achar que alguém vai ter expertise de tudo, desde o planejamento ao monitoramento, a análise e categorização de opiniões, análise de sentimento, né, mandar bem nas ferramentas. Então, assim, é entender também que não é algo tão simples de que uma pessoa dá conta do início ao fim do processo. Então, na medida do possível, pensar numa equipe, eu pensaria no segundo passo, uma estratégia e pensar numa equipe, porque nós temos pessoas que têm expertise em categorização, em organização de conteúdo, abordagens mais qualitativas de opinião, de sentimento. Tem muita ferramenta que faz análise de sentimento pelo próprio algoritmo, mas a gente sabe que muita coisa que está ali como neutra, ou que está como negativa ou positiva, as ferramentas não conseguem perceber figuras de linguagem, ironia, sarcasmo. Então, tem uma série de figuras de linguagem que o fator humano ainda é muito preponderante nesse tipo de análise. E não necessariamente quem é bom de planejamento e monitorar é bom em analisar, em categorizar essas mensagens. Então, eu pensaria que montar uma equipe valorizando a expertise dessa equipe em etapas do monitoramento seria importante, para daí, então, no terceiro passo, definir a ferramenta tecnológica. A primeira pergunta que geralmente as pessoas fazem, qual ferramenta? Eu sempre costumo dizer, gente, a ferramenta não é a primeira coisa. Né? Se você não tiver uma estratégia clara, não tiver... então, assim, muitas revistas também estão criando perfis, mas nem elas se perguntam por que estão criando perfil. É porque determinado indexador está pedindo, ou porque todas as outras estão criando. Então, se ela migra não, né? Se ela cria uma presença no ambiente, se é uma estratégia, há grandes chances, como acontece na maioria, né, de cemitérios de páginas de revistas no Facebook que criaram e nunca mais criaram conteúdo, porque também não tinha uma equipe. Né? Então, não tinha uma estratégia clara, não tinha uma equipe para monitorar ou para produzir conteúdo. Então, para mostrar que a ferramenta ela, né, vai ser um aditivo aí. E aí tem inúmeras ferramentas, mas as ferramentas eu acho que seria a terceira, né, definir uma ferramenta tecnológica para monitorar a marca, o produto, para monitorar um grupo de palavras-chave relacionadas a essa marca, a esse produto, é super importante, né, como etapa a ser considerada. Né? E aí, nessa definição dessa ferramenta, tem que ser uma que vai atender a demanda, né? Seja um dos módulos específicos. Então, quando eu tenho clareza de qual foi a minha estratégia, qual é o meu objetivo, a definição da ferramenta, né, entre as opções, é bom que você não perca de vista a sua estratégia para escolher uma ferramenta que abarque essa dimensão e esse aspecto, esse módulo específico que responda à necessidade aí, né, que atenda a essa estratégia. Né? Existem várias ferramentas no mercado, para a gente poder mencionar só alguma, porque eu acho que com essas três, assim, o quarto passo é mão na massa, vamos fazer monitoramento. Né? Na estratégia também você define os termos. Né? Então, eu ficaria nessas quatro. Né? A gente vai achar na literatura uma série de outros passos, mas alguns são desdobramentos de um desses. Eu ficaria com esses quatro aí. As vezes que eu tive a oportunidade de ficar mais perto de alguma pesquisa relacionada com redes sociais e monitoramento, uma das grandes dificuldades que a gente viu são os filtros que a gente coloca. Você define muito bem tudo que você quiser, deixa tudo bem bonitinho, e claro, os resultados às vezes são
milhões de resultados. Ou miles e miles, muitíssimos resultados. E o que a gente faz depois para começar a filtrar? É uma dessas grandes dúvidas que a gente tem, porque tem usuários que fazem um comentário só, fechou? Tem usuários que fazem 50 comentários sobre uma determinada coisa, e é uma dessas dificuldades, né? A gente vai escutar, vai ouvir também. Esse que falou só uma vez, vamos ouvir os que falam muito, às vezes porque temos um pouco de ruído também entre os que falam muito, talvez sejam os próprios rivais que estão falando para misturar um pouco aí as conversas. Qual é o resultado que você tem? Como você pode explicar? Quando a gente faz uma campanha ou quando a gente faz uma pesquisa sobre redes sociais, né? Você coloca os termos, tem uma bela estratégia, tem tudo bem certinho, bem bonitinho. Como você poderia explicar quais são os resultados que a gente obtém? E o que se faz com isso depois? Ótimo. Eu vou responder isso pensando em como a gente deve pensar no planejamento do monitoramento, porque aí ele envolve também tanto essa questão anterior que você menciona dos termos e talvez essa, né, como lidar com esse caos, que no planejamento a gente precisa pensar, né, sempre ter clareza de qual é o objetivo do monitoramento, né, ter clareza de qual que é o objetivo desse monitoramento, o que eu estou monitorando. Eu estou monitorando, meu foco no monitoramento ele é de interação, de relação, é uma pesquisa, né? Que tipo, é bom ter essa clareza, né? A menos que é um monitoramento estático, daquele que é contínuo, e você está ali também tentando entender o que ele pode contribuir, mas é sempre bom no planejamento ter a clareza do objetivo desse monitoramento e definir qual rede você vai monitorar. Né? Isso também é muito importante para a definição da ferramenta. Né? Vai ser o Twitter, vai ser o Facebook, vai ser o Instagram. Então, assim, quais redes monitorar tem que também estar bem definido. Né? É preciso entender quais canais que serão monitorados e entender que esses canais têm as suas especificidades, né? Cada caso é diferente. Né? Então, é interessante ter isso também em mente. E algo que pode ajudar, na verdade, também nesse volume tão grande de mensagens, e como você caracterizou muito bem, a internet é muito dinâmica, inclusive, quando a gente monitora, inclusive, no contexto de comunicação política, mas agora eu estou percebendo que aplica a outras, às vezes não tem lógica nenhuma. Às vezes um agente político está lá, publicou alguma coisa na sua rede, os primeiros comentários são pessoas apoiando ou criticando, e aí, a partir do quarto, tem gente pedindo ajuda, aí depois vem alguém divulgando um trabalho, né, acessa a minha loja. Então, gente, isso é internet. Né? Então, pensa, se você levar a sério tudo isso, para categorizar isso tudo, você tem que entender, novamente, que quando você fala de mídias sociais, a gente está falando de canais dinâmicos sociais, né, que essas redes sociais que se formam são de pessoas, e hoje, inclusive, nem só de pessoas, né, de pessoas e robôs, mas que, né, inclusive, já vi também algumas mensagens bem interessantes, mostrando como que alguns robôs não foram muito bem treinados, e quando alguém menciona uma expressão que aquele robô está monitorando, ele faz uma intervenção muito louca e nada a ver. Aí você, na hora, percebe que não tem uma pessoa ali, tem um robô que monitora aquela expressão para dar uma resposta automática a partir de um conjunto de respostas, né, a partir de uma inteligência artificial, e que não funciona quando não é bem trabalhado. Eu queria usar isso para dizer que também, né, quando a gente pensar em quais palavras-chave utilizar no monitoramento, isso é muito importante. Isso pode ajudar a reduzir esse volume. Então, a definição de palavras-chave, ela é fundamental no monitoramento, porque nessa etapa que você vai definir o que está sendo coletado pela ferramenta. É bom estar atento ao que os usuários falam, por exemplo, sobre a marca, o produto, e possíveis variações, tanto para não deixar expressões de fora, porque imagina se o McDonald's só pesquisasse a escrita da marca conforme ela é oficial. Ela perderia no Brasil mais de 60% do monitoramento da marca. Então, entender como os usuários falam é muito importante na hora de você definir essas palavras-chave para refinar as buscas, né? No sentido de evitar palavras também de amplo significado, né? Ou palavras que vão além da marca.
né, uma dica é sempre ficar ligado com o usuário que fala da marca, do produto, que costuma acompanhar a página, né, para não perder ações importantes, assim. Então, outra também seria buscar, né, algumas buscas são feitas com palavras-chave amplas, e as ferramentas coletam informações que poluem, talvez, o conteúdo que realmente importa. Então, acho que precisa de uma fase de refinamento, assim, de você ficar indo e voltando, fazer uns testes, escolher umas palavras, fazer uma primeira busca também, verificar se ela está trazendo muito ruído. Eu digo isso porque essa quantidade de entrada é um nível de dificuldade de quem vai categorizar vai ter para analisar esse conteúdo e essas opiniões, porque a classificação, né, já agora indo para o produto, né, que foi a sua questão desse momento, a classificação é essencial para eu saber que resultado eu vou ter desse monitoramento. Se eu tenho clareza de qual era o objetivo e levei a sério o meu planejamento, a categorização ela vai ser muito importante. Categorizar as menções está diretamente relacionado ao objetivo do monitoramento. Não só os tipos de menções, mas também as polaridades. Então, isso é interessante porque a gente tem tanto a questão das menções em si, das categorias e classificações que podem surgir, como o que a gente chama de análise de sentimento, que são as menções. Então, são dois tipos de análise dessas, que a gente fala de mineração textual dessas mensagens. Você pode usar técnicas, a ferramenta que você vai utilizar provavelmente conta com alguns recursos e técnicas de mineração textual, e é importante que ela permita não só a identificação da polarização a partir de uma lista de termos que vai identificar que a relação, a expressão ali com a marca ou com o produto é positiva, é um elogio, é um comentário positivo, que expressa uma relação boa que o cliente está tendo com a marca, como algo negativo, não deu certo, estragou, não funcionou, não foi bem atendido, como neutro, alguém só mencionou a marca, mas sem um juízo de valor. A polarização, ela é um importante indicador como produto, mas ela também não diz muita coisa, porque as ferramentas não têm também tanta condição, vai ser sempre, isso a gente precisa lembrar que vai ser sempre aferido por um conjunto de termos pré-estabelecidos. Então, eu vou fornecer uma lista de termos e expressões que são positivas, que quando tiver associada à minha marca seria positiva, quando tiver associada à minha marca será negativo, ou outras que, se não apareceu em nenhuma dessas listas, eu considero como neutro. Eu lembro que uma época a gente estava fazendo monitoramento no contexto aqui, no contexto da educação, e monitorando universidades, e menções a universidades, e isso já tem bastante tempo. Foi interessante que a ferramenta que na época da pesquisa a gente utilizou, ela tinha alguém me dizendo que nessa prova de hoje eu dei o meu sangue. E aí a ferramenta indicava sangue como negativo. Então a gente via uma série de mensagens que pela essa técnica de polarização, que não era negativo, eram figuras de linguagem, então, só para indicar que polarização, análise de opiniões, a partir de técnicas de polarização de sentimento, são produtos importantes como resultados de monitoramento, mas eles são só indicativos, Você precisa, a partir delas, o que você pode trazer a partir delas. E, de novo, no contexto acadêmico, a gente teve uma pesquisa recentemente publicada numa revista da nossa área de Cuba, analisando a repercussão do Plano S aqui no Twitter. E aí, aqui no Twitter, nós estamos aqui no Twitter. A Twitter contra a gente. Então, e aí a gente usou essa técnica para ver quando as pessoas têm menções positivas e negativas ao Plano S. Então, tem que, é sempre um indicativo, que inclusive é bem imperfeito. E é necessário uma outra análise de categoria, que aí eu acho que talvez mais, que também, através de um conjunto de expressões, você identifique categorias relacionadas a essa, O que você pode fazer categorias do positivo, categorias do neutro, categorias do negativo. Se você quiser que a sua categorização parta da polarização,
ou você faz de forma separada e a partir do contexto da marca e do produto e do mercado e do objetivo, você cria categorias que sejam mais condizentes com a campanha que você está fazendo do monitoramento. Então, é muito importante pensar nas categorias como uma outra etapa para além dessas análises de opiniões que são embasadas só na polarização. Dá para fazer... Enfim, desculpa, só para... Agora eu juro que eu vou encerrar mesmo, porque para fechar a questão do produto, como a gente fala de mídias sociais, as mídias sociais têm aspectos relacionais, têm aspectos estruturais, então a gente tem indicadores que a gente pode levantar como produto desse monitoramento. Então, são indicadores, por exemplo, mais comuns utilizados no marketing digital, indicador de influência, de engajamento, de visibilidade, né? Se agora você está monitorando a atuação e o desempenho da sua marca ou do seu produto em redes que você está, você pode monitorar o alcance, né? Quantos fãs curtem a página do Facebook, quantos seguidores tem no Twitter. Então, você tem métricas de visibilidade, tem métricas de engajamento, que é o quanto que o público interage com o conteúdo que esses seus perfis publica. Tem métricas de conversão, que é uma métrica mais voltada para o marketing digital, que só faz sentido ser aplicado. Você tem um objetivo. Eu quero daqui a um mês aumentar 500 seguidores. Então, você faz uma campanha objetiva e depois desse período você monitora a métrica de conversão, mas que ela é medida por essa campanha que você fez. A minha estratégia para aumentar 500 seguidores em 10 dias, sei lá, né, publicar todos os dias tais e tais conteúdos, você faz uma campanha e aí a métrica de conversão vai indicar quanto que você obteve de conversão, ou seja, a partir dessa campanha, qual o número de usuários que se inscreveu no seu canal ou curtiu a sua página a partir dessa estratégia clara e objetiva, né, durante esse período. Então, e aí o que a gente chama também, esses indicadores são chamados, a gente pode falar de indicadores chaves de desempenho, né? Visibilidade, influência, engajamento, conversão, né? Eu acho que são os principais produtos, porque aí você vai tomar decisão a partir desses indicadores. Se o seu indicador de influência, o meu alcance está cada vez menor, não está aumentando o número de seguidores ou de fãs, eu preciso repensar a minha estratégia, preciso rediscutir meu objetivo com a equipe, né? Se eu tenho um indicador de influência, está engajando cada vez menos, né? O número de seguidores estão bons, mas está engajando cada vez menos, eu preciso repensar estratégias de engajamento, de como usar, interagir mais, potencializar mais a interação com os meus usuários, né? Ou de conversão, ou outra. Não, está ótimo. Na verdade, você respondeu a minha pergunta. E nessa linha daí, e na parte final, que às vezes a gente esquece, tudo o que a gente faz assim, nessas questões de monitoramento é para toma de decisões. Tudo que é feito para chegar às vezes é só um relatório, às vezes são vários gráficos para apresentar para a responsável da empresa ou para a responsável que for, para chegar para lá e dizer, olha, com a marca está acontecendo essa tendência daqui, aquela tendência, e agora essa pessoa vai ter que tomar uma decisão. É importante lembrar que tudo que a gente faz é para uma toma de decisões. Só para isso, como você estava comentando agora. Bom, Ronaldo, gostaria muito de agradecer a tua participação. Eu acho que ficou bastante claro em que consiste o monitoramento, como funciona o monitoramento, a dificuldade que tem atrás também, que não é simples. E, enfim, muito obrigado por estar conosco hoje. Bom, eu que agradeço o convite, foi um prazer, espero realmente ter contribuído. Grande abraço aos alunos e por terem escolhido Ciência da Informação, como eu escolhi em 2003, quando eu entrei na faculdade, e todos que estiveram nos assistindo, né? Mas eu tinha que dar um recadinho para os meus primos aí de Santa Catarina. Um abraço. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.